bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conectando Humanos Mundo RH. O programa show de hoje conta com a participação mais do que especial de Christian Brick. Christian que já vem lidando com algo muito interessante para todos nós, ainda mais nesse momento da nossa sociedade, onde a gente está muito dual, né? As dualidades vêm sendo cada vez mais... vem trazendo cada vez mais uma inflamação para as relações, e justamente o programa de hoje é para falarmos sobre mediação de conflito. Ele é um especialista nessa área, já trabalha há muitos anos dentro de um grande banco, e a gente vai falar um pouco a respeito de todos esses elementos que compõem a mediação de conflitos. Mas antes da gente entrar já na parte do conteúdo, quero, em primeiro lugar, aqui agradecer a 3 grandes empresas. Em primeiro lugar, o portal Mundo RH, que abraçou o projeto Conectando Humanos, e agora a gente está desenvolvendo cada vez mais conteúdos relacionados para esse segmento, né, do universo de RH. Então, R Humanos, sejam todos muito bem-vindos. Um abraço super carinhoso aqui ao Francisco, que é o gestor do Mundo RH, e também agradecer a outras 2 empresas que são, justamente através delas, a gente consegue fazer com que esse programa show aconteça sempre. Primeiro delas é a Alessandra Siegel, né, a Siegel Press, que é a nossa empresa de assessoria de imprensa. Então, mandar um beijão aqui para a Alessandra, que ela praticamente coloca o megafone para fazer com que o nosso programa acesse cada vez mais pessoas. E, juntamente com a Alessandra, também mandar um grande abraço para o Alessandro Capoferri, da empresa NetPoint. NetPoint.live, que é a empresa que nos auxilia em toda a parte de gestão e transmissão de eventos ao vivo. Então, para quem precisar de algum projeto relacionado a esse universo, NetPoint.live. Christian Brick, meu amigo, é muito legal, né? A gente sempre conversou a respeito de conflitos na realidade, né? Talvez as nossas conversas mais complexas sempre foram baseadas nessas questões do conflito. Só que nos bastidores aqui, antes ainda da gravação, você trouxe um ponto muito importante. Por quê? A palavra conflito já nos deixa mais preocupado ali, mais tenso. Mas o conflito nem sempre é negativo. É isso mesmo? O conflito, Bom, primeiro, obrigado também pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando desse tema que a gente tanto gosta, que a gente tanto precisa falar cada vez mais, né? E estar aqui com você é um baita prazer. Né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Isso é muito bom para mim, né? Como você disse, eu trabalho já há algum tempo com isso, né? Já há bastante tempo, aí, cerca de 5, 6 anos. E a gente vê cada vez mais a necessidade de falar sobre esse tema, né? E como a gente, antes da nosso bate-papo aqui, a gente estava conversando, sim, o conflito, eu entendo o conflito como algo presente na relação humana, né? Presente na relação entre pessoas, presente na relação profissional, na relação pessoal, amorosa, entre amigos, enfim. O conflito, ele se faz presente. E nem sempre o conflito é ruim, né? O conflito, muitas vezes, é necessário. A troca de ideias, a divergência, ele nos faz crescer. Na minha opinião, o conflito é o que nos faz crescer. O conflito, muitas vezes, é o que faz a gente levantar da cama, é o que faz a gente estar aqui cedinho para falar sobre isso, enfim. E ele, então, na minha opinião, ele faz parte de toda a relação. Muitas vezes ele nos leva para um bom caminho de crescimento, mas, por outros momentos, ele nos leva a situações conflituosas mais críticas, de fato, ou seja, onde existe um embate, né? Esse é o ponto-chave da coisa, o embate. Quando a gente, né, acho que o teu trabalho, na verdade, é ser um grande negociador entre humanos que não estão conseguindo se acertar justamente porque entraram no embate. Quando isso acontece dentro das relações, Cris? Isso acontece dentro das relações, geralmente no universo corporativo, quando a gente pensa, quando existe ali divergência de opiniões, quando existe cobrança por resultado, né? Assim, a gente sabe também no mercado, de uma forma geral, não só no mercado financeiro, como eu trabalho
Mas no mercado, de uma forma geral, a cobrança por objetivos, por resultados e por performance, ela se faz cada vez mais presente. Então, assim, alguns têm uma maior facilidade de alcançar isso, outros têm um pouco mais de dificuldade. Alguns têm um limiar de tolerância um pouco maior à cobrança, outros um pouco menor. E a partir daí a gente começa a entender as situações de embate, onde o conflito vira embate, onde vira discordância de opiniões e tudo mais. E aí é onde a gente atua, né? Justamente na tentativa de tentar estabelecer um relacionamento saudável, né, dentro do universo corporativo, um relacionamento saudável, que contribua com com as questões negociais, com as questões do dia a dia. Enfim, a nossa ideia é trazer saúde a esse relacionamento, ou trazer tranquilidade a esse relacionamento, para que tudo possa fluir bem. Agora, hoje, né, o dia de hoje nós estamos aqui em abril de 2023, certo? E nós estamos vivendo uma era talvez mais inflamada, né? As pessoas, pelo menos é a impressão que eu tenho, acompanhando os debates, as situações mais acirradas muitas vezes. O que você acha que está fazendo com que a gente cada vez menos ouça o outro e tenha a nossa opinião como uma grande verdade absoluta e universal? Sabe, Andy, eu vejo hoje a velocidade da informação, né? As telas, como você muito bem coloca em relação à questão das telas, a velocidade da informação, o mundo da internet e tudo mais, cada vez as pessoas acham que entendem mais dos diversos assuntos. Né? Por quê? Porque tudo chega lá, eu sou da década de 70, né? De 70, 80, e lá atrás, na minha época de menino ou de início de carreira, a informação ela vinha mais lenta, né? Então, a gente conseguia se apropriar das coisas com mais tranquilidade. Hoje em dia eu vejo esses embates porque cada vez mais as pessoas têm a impressão, a falsa impressão, que conhecem mais. Elas não se preocupam em somar inteligências para construir uma grande verdade, e sim em disputar quem é que conhece mais. E é neste ponto, muitas vezes, que os conflitos se instalam. Né? Por quê? Eu conheço mais do que você. Eu sei mais desse assunto do que você. Não, eu não sei mais. A gente está falando sobre conflito, eu trouxe aqui no começo, né, que eu trabalho com isso já há algum tempo, que é uma das minhas áreas de atuação. Só que assim, eu estou aqui hoje para bater esse papo e aprender com você e te passar aquilo que eu sei. Então, é uma construção coletiva. Infelizmente, não é muito o que acontece nas relações. As pessoas estão muito mais interessadas em saber, eu sei mais que isso porque eu li o artigo não sei qual, porque eu assisti o podcast não sei de quem. E às vezes isso acaba inflamando alguns momentos e causando um embate. Aí a gente entra na boa e velha competição, né? E é muito curioso, porque nós, ainda mais dentro do ambiente corporativo, a gente tende a ser muito competitivo. Agora, então a gente começar a jogar um pouquinho mais no outro lado, né? No lado da colaboração, que é justamente quando eu colaboro, eu estou olhando para o resultado de uma forma mais macro, né? Eu saio um pouco da visão do eu para a construção do nós. E o ego no meio desse carinha fala assim, não, Cris, você é a última bolacha do pacote. Como é que se imagina que a gente, né, com base na tua experiência nesse momento que a gente está vivendo agora, talvez seja a resposta de $1 milhão de dólares, né? Acho que você vai ficar milionário com essa resposta, mas, cara, como é que a gente consegue trazer um pouco mais de compreensão para o nós e deixar o eu um pouquinho mais aqui de lado? Talvez eu não precise ganhar sempre, talvez eu precise atuar de uma forma mais colaborativa com o nós. O que você imagina nisso, Cris? Cara, eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais a humildade. Né? A gente tem que ser humilde e entender que eu não conheço tudo, eu conheço parte do todo, você conhece a outra parte e todas as outras pessoas que estão nos assistindo conhecem outras partes, e cada um vai colaborar, e no universo corporativo não é diferente, né?
Cada um tem que colaborar, porque é o que eu costumo dizer, né, na empresa onde eu trabalho. O gol é para lá. A gente está todo mundo na mesma direção. Então, se a gente unir forças no sentido da meta, o gol, a meta, o objetivo, vai fluir melhor. Então, assim, quando a gente une essas forças, não que o universo fique mais fraco ou mais fácil, ou o mercado fique mais fácil. A gente fica mais forte, né? E a partir daí, com a colaboração de todo mundo, claro que a gente vai lidar com os egos, vai lidar com as questões de falta da humildade que eu trouxe, né? Eu acho que é ser humilde no sentido de, poxa, o que eu posso dar de melhor para que isso aqui aconteça? O que eu posso dar de melhor para a gente conseguir alcançar os objetivos que a gente precisa? A meta é uma só, o caminho é um só. Então, como é que a gente vai chegar junto? Como é que a gente vai sair do ponto A para o ponto B, juntos, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito? Pessoas, numa organização, no mundo corporativo, a empresa tem o seu objetivo e o seu propósito. As pessoas que estão ali, muitas vezes, têm objetivos e propósitos diferentes. Mas se a gente conseguir juntar isso tudo, cada um contribuir um pouco, sair do eu, deixar o ego um tiquinho de lado, e é difícil deixar ele um tiquinho de lado. Muitas vezes ele grita, ele fala, opa, peraí, cara, isso é bom, isso aqui, não, mas aprender a ouvir a opinião do outro, aprender a ouvir o ponto de vista do outro, entender a visão do outro e saber o que aquela visão vai contribuir para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, enfim, enquanto humano. Aí, beleza, a gente está indo num lugar de construção do eu com eu, formando um nós, caminhando, né, na mesma direção, maravilha. Agora, tem muitos conflitos também que não tem resolução, porque você, né, dentro dessa negociação, que é, né, talvez seja o grande objetivo da mediação de conflito, então, dentro desse ganha-ganha que podemos fazer, às vezes as pessoas estão imutáveis ali e ponto final. É isso. Acontece isso, e a maior dificuldade, como eu disse, né, o grande objetivo, a nossa grande meta dentro da mediação é a construção de um acordo. E como dizia meu pai, né, lá há muito tempo atrás, ele falava assim para mim, filho, antes um mau acordo do que uma boa briga. Né? Mas tem pessoas que não estão interessadas em realizar um acordo. E a grande dificuldade de se firmar ou de se pactuar um acordo em um momento da mediação é quando uma das partes tem dificuldade de se responsabilizar. Então, assim, dentro do universo da mediação, a gente tem ali o rito de uma mediação, ele segue um roteiro de rito de questões, né, que é feito para cada parte, e dentre essas questões tem: como é que você se sente responsável? O que você acha que fez, deixou de fazer ou poderia ter feito de forma diferente para que a gente não estivesse aqui? Né? E nesse momento, esse é um ponto muito chave da mediação, que é quando as partes olham lá para dentro e falam assim, puxa vida, o que eu fiz? Aí a gente faz a pergunta, o que você acha que pode ter contribuído? Não, contribuir com nada. Ah, não, então peraí, o que você pode ter deixado de fazer? Ou poderia ter feito de forma diferente para que isso não se instalasse? E quando a gente encontra dificuldade neste momento da responsabilização, é quando a gente já visualiza um acordo, uma situação que vai ser frustrada, que a gente não vai conseguir firmar um acordo. Eu digo assim, que das perguntas da mediação, o sentimento e a responsabilização são os chaves, né? Você pergunta primeiro o que sentiu e tal, e na hora da responsabilização, se patinar na hora da responsabilização, geralmente a coisa não roda bem. Mas de qualquer forma, fica, independente de se firmar um acordo ou não, fica ali uma reflexão muito grande. Fica ali as pessoas conseguem se ouvir naquele momento, está fora do calor do momento, do fator de start do problema, elas muitas vezes conseguem se ouvir, mas não firmam um acordo. Não é 100% das mediações que a gente consegue firmar acordo. Impossível, ou seria muito incompleto, te chamar para esse bate-papo, falarmos sobre mediação de conflito e deixarmos
duas áreas fundamentais de lá. Uma delas é o poder da comunicação, Sim. e o segundo é inteligência emocional. Então, quando a gente entra nesse lado da inteligência emocional, você acabou de trazer, né, o sentimento, aquela coisa. Nós normalmente somos seres absolutamente reativos em termos das nossas emoções. O Daniel Goleman e companhia, né, toda essa galera que vem desenvolvendo muito a respeito da inteligência emocional, fala que, poxa, podemos sair um pouco dessa carruagem onde a gente não está, né, conduzindo, que são as emoções que estão nos conduzindo, para ir para algum lugar mais seguro, onde a gente possa ser menos reativo e mais propositivo. Você acredita que um dos grandes problemas também nessa área da mediação de conflitos é a ativação da emoção pulsante e, eventualmente, como a própria pessoa pode tomar esse silenciador da emoção e falar, opa, peraí, por mais que ela possa se sentir ofendida, não se sentir ali confortável com as informações que estão sendo passadas, ou talvez nem de acordo exatamente como ela enxergou aquela situação, mas ela tomar uma outra postura a partir da inteligência emocional? Sim, Andy, eu entendo que sim, né? E é muito difícil desenvolver essa inteligência, ou praticar a inteligência emocional dentro do cenário de conflito, até porque as emoções estão dominadas, né? dominadas. Mas o interessante, no momento da mediação, no encontro de mediação, onde as partes têm a oportunidade de se encontrar após o fator que gerou a situação, né? É quando elas começam a se ouvir, né? Quando elas começam a se ouvir e quando a gente começa a falar de sentimento com elas, né, então as perguntas elas se baseiam mais ou menos, Andy, o que aconteceu do teu ponto de vista? E você vai trazer a situação, você vai descarregar. Quando o outro começa a ouvir, existe uma tendência muito grande dele se sentir atacado, né? Não se sentir atacado, mas muitas vezes de praticar empatia. Porque assim, estamos num cenário da mediação, eu mediador, você parte, a outra parte. Andy, o que aconteceu do teu ponto de vista? Aconteceu que fulano me desrespeitou, falou isso, falou aquilo. Quando ele começa a ouvir aquilo que você está trazendo, como o que você sente, o que aconteceu do teu ponto de vista, o que você sentiu, existe ali uma grande possibilidade dele se colocar no teu lugar. E é onde começa, talvez as partes comecem a desenvolver essa questão de colocar em prática a inteligência emocional necessária, deixar de ser um pouco reativo e começar a ser propositivo. Por quê? Porque a partir do momento que ele ouve a sua dor, enquanto parte dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, a chance, né, existem casos que a empatia não se desperta de maneira alguma, né? Mas as chances da gente despertar um movimento empático ou um comportamento empático da outra parte é muito grande, né? Onde, o que aconteceu do seu ponto de vista? O que você sentiu? Poxa, eu me senti humilhado, eu me senti triste, eu me senti constrangido, né? Quando você vai perguntar para a outra parte, e agora, o que você sente? Muitas vezes a gente ouve, poxa, eu estou envergonhado. Eu não sabia que eu tinha gerado nele tudo isso. Então, é muito interessante. Claro que cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Os desdobramentos, eles são os mais diversos, né? E o que acontece ali no momento é muito imprevisível, é muito interessante porque não tem como prever o que um outro vai sentir e falar. Mas, assim, existe neste momento uma chance muito grande da inteligência emocional aflorar. É isso que eu percebo, pelo menos. Mas também depende do que está sendo negociado nessa questão, né? Porque eu imagino que, se for, por exemplo, uma questão relacionada a assédio sexual, eu imagino que isso já seja mais difícil, né, a outra parte simpatizar, né, com a vítima. Em assédio moral, talvez já seja algo um pouco mais
Faz sentido isso, Cris? Geralmente as questões que envolvem assédio, pelo menos dentro do universo que eu me encaixo ali, né, elas são tratadas, são dados outros encaminhamentos, né? As situações conflituosas que geralmente a gente trata são situações, eu não gosto de dizer mais simples, não são mais simples, elas são tão complexas quanto as situações de assédio, né? Mas o assédio, para que se caracterize assédio, né, primeiro ponto que a gente sempre fala, porque grande parte dos tratamentos que a gente recebe, eu penso, puxa, eu me sinto assediado moralmente, eu me sinto assediado, eu tenho a sensação de assédio. E aí a gente tenta clarificar ou deixar definido o que é ou o que não é assédio, né? Dentro do universo do assédio, a gente tem alguns pontos muito específicos para que sejam categorizados como assédio, né? A gente tem que ter habitualidade, intencionalidade, uma série de parâmetros ali que são observados e principalmente materializações, né? Ou seja, se a gente não consegue materializar aquilo que é assédio, aí são outras tratativas. Agora, ainda em relação ao conflito, muitas vezes, sim, como você disse, é difícil de se empatizar. Por exemplo, situações que são direcionadas para a questão de assédio sexual ou de importunação sexual, elas também têm outro tratamento. É outra linha de tratamento, não a da mediação. Isso, pelo menos, dentro do universo em que eu estou inserido, né? Outras empresas talvez tenham tratativas diferentes, mas dentro do universo que eu estou inserido, situações que existam indícios ou possam ser categorizadas como assédio moral sexual são tratadas por outra via. No universo da mediação, a gente trata ali as questões mais pontuais, ou seja, discutimos no ambiente de trabalho. O colega gritou comigo, o colega falou um palavrão, me chamou de um nome que eu não gostava, me destratou na frente de todo mundo, né? A gente busca sempre situações mais pontuais. Então, assim, nessas situações pontuais, a gente encontra o campo para que as pessoas consigam trazer. Porque quando a gente trata de assédio sexual, principalmente, é muito mais sensível. Então, o tratamento que tem que ser dado, o método que é usado, a forma da abordagem, ela é outra. A gente aí já não entra mais no campo do assédio, né? Até porque assédio moral, assédio sexual, além de tudo, é considerado crime, né? Então, a gente entende que neste campo a mediação não se enquadra. Por quê? Porque a gente tem que, claro, dar a oportunidade de quem se sente assediado falar a respeito, e tem que falar mesmo, né? Esse é um ponto muito, para mim, um ponto muito importante. Eu acho que quem se sente assediado, principalmente assédio sexual, tem que falar, tem que se manifestar, tem que contar o que está acontecendo, né? As situações de assédio são inadmissíveis. E geralmente, quem é o suposto assediador, ele tem também que ter a oportunidade de receber aquilo que está sendo trazido, se defender, se for o caso, né? E só que nesses casos a gente acaba não entrando com a mediação, pelo menos no universo que eu estou andando. Cris, antes de entrar na parte da comunicação, que a gente já entra nessa reta final do nosso programa show de hoje, que, para te falar a verdade, não estou com vontade alguma de terminar esse programa de hoje, tá? Para te falar bem a real. Tem uma frase que a gente usa muito no universo, quando a gente faz, por exemplo, trabalho voluntário, onde a gente fala quem cuida do cuidador. Essa frase aplicada a você, quem cuida do mediador? Porque imagino que, claro, tem dias e dias, mas tem dias que eu imagino que a coisa seja muito tensa para o teu lado, para toda a tua equipe. Como que você faz para administrar toda essa pressão? A gente está falando no universo corporativo, no universo financeiro, a gente está falando muitas vezes com cadeiras muito altas, né, com pressões né, que acabam vindo, tentando colocar panos quentes, é o que eu imagino. Como administrar tudo isso? E é interessante você trazer isso, né? E é muito verdade o que você trouxe, né? Por trás do mediador tem um humano, né? Um humaninho ali que tem os seus conflitos internos, os seus conflitos pessoais, profissionais, familiares, né?
E muitas vezes eu vejo assim, que a hora que eu entro naquele cenário, eu tenho que blindar de alguma forma, né? No começo foi mais difícil. No começo eu confesso que eu dormia pensando em temas, eu acordava pensando no que eu tinha que fazer, eu sofria mais, né? Mas com o passar do tempo, não que a gente fique menos sensível ao problema de quem é cuidado, não é isso. Eu digo até que se o dia que eu ficar menos sensível a algum problema de alguém, eu paro, porque aí já não faz mais sentido, né? Eu sensibilizo muito com as questões que são trazidas, mas eu não posso, em algum momento, deixar que aquilo impacte o ser humano que está por trás, sabe? Então a gente tenta trazer dentro do universo ali, né? Trazer momentos de descontração, trazer momentos de reflexão conjunta também e de tentar dissipar um pouco essas pressões, porque a pressão é grande. A pressão ela é muito grande, né? Quando a gente entra ali, a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje ainda, eu vejo uma grande vantagem com o advento aí das telas, né? Que as mediações que eu tenho conduzido hoje, elas têm acontecido de forma remota. É mais tranquilo. Não é que é mais fácil, sabe? Mas você está, de certa forma, uma parte está num lugar, outra parte está em outro, e você, mediador, está em outro. Quando a coisa era numa mesa como essa, né, num cenário que sentavam as pessoas frente a frente, a chance ali de até desandar a coisa para uma coisa pior era grande, né? Então, a tensão que a gente sofria era maior. Hoje as telas têm nos trazido mais tranquilidade, entre aspas, aí, em conduzir as mediações. Só que, ao mesmo tempo, a gente, muitas vezes ali, sei lá, eu já cheguei com encontros de mediação que duraram 2 horas e pouco, e você sai moído. Você sai moído, porque mesmo que a gente não trabalhe com a indução de nenhum comportamento, de nenhum acordo, né? Porque a ideia ali não é induzir. A ideia ali não é chegar e falar, olha, você vai fazer isso e fulano você vai fazer aquilo. Não. A ideia ali é fazer com que as partes reflitam, ou pelo menos estimular essa reflexão, para que elas, mais voltando à construção conjunta que a gente falou, né? Para que elas construam de forma conjunta qual vai ser o novo cenário esse novo cenário relacional delas. Ou seja, assim, elas vão continuar trabalhando juntas. Elas vão continuar se relacionando. Então, assim, nosso papel é fazer com que elas construam de forma conjunta. Mas isso gera um desgaste em quem faz. Porque a gente tem que ter o repertório, a gente tem que ter, aí muitas vezes, o jogo de cintura. Colocar limites, né? É legal você falar dos limites, porque o que precede uma mediação são acordos entre o mediador e as partes também. Claro. Né? Então, Os combinados. Combinados. A gente entra ali com combinados. Olha. Aí, muitas vezes, esses combinados não são cumpridos. E a gente tem que colocar limites, tem que se impor algumas vezes, tem que ser um pouco mais incisivo algumas vezes. Claro que tudo dentro do que preconiza todo esse trabalho que é a comunicação não violenta, né? Mas o desgaste que a gente tem, ele é bastante grande. Então, pessoalmente, o que eu faço, né, em relação a isso? Eu procuro, aí entram questões mais amplas do que o entendimento humano às vezes, né? Eu procuro me conectar, né, com a minha espiritualidade ou com algo que me dê conforto, né? E a gente aqui, só para entender, não estamos falando de religião, mas assim, eu procuro me conectar com a minha espiritualidade, pedir proteção, né? Me preparo muito antes, né? Então, antes eu me conecto, eu reflito sobre o caso, sobre tudo que vai ser abordado ali, e quando eu já entro um pouco mais preparado. Eu aprendi com uma das grandes mentoras minhas desse universo da mediação. Ela falava assim, antes de você entrar numa sala de mediação, seja ela física ou remota, antes de todo mundo chegar, chega você primeiro. Toma aquele ambiente como seu. Traz aquele ambiente para o teu controle. Mentaliza tudo que vai acontecer ali. Faz uma antecipação de situações e gera repertório para aquele momento. Você já tem, mas gera repertório para aquele momento. E toma aquele ambiente como teu, primeiro. E aí depois, com a chegada dos convidados, das partes, né? E geralmente na mediação a gente não entra como mediador sozinho.
né? Geralmente tem um mediador e um co-mediador, né? Esse co-mediador é um grande suporte, também é um mediador, mas é um grande suporte que está ali do teu lado, né? Para assumir caso necessário, para intervir caso necessário. Então, eu procuro me blindar dessa forma. E no pós-mediação, geralmente, eu tenho as minhas válvulas de escape, né? E atividade física, conversar com os amigos, enfim. São formas que eu encontro de, primeiro, me proteger, blindar um pouco, e depois de dissipar aquela energia, que é uma energia muito forte, uma energia muito densa. Perfeito. Bom, indo para a parte de comunicação, talvez mais importante do que o que dizer é como dizer. Dentro desse momento inflamado, ainda mais, né? Eu engoli um sapo, ou frases como eu não levo desaforo para casa. Ai dele se falar a respeito disso. Você, como mediador de conflito, entra nessa questão do como trazer? Então, a pessoa te traz, né, a informação, você vai parafraseá-la, né, que é uma das técnicas que você utiliza. Nesse lugar do parafrasear, você já trabalha o como para que esse como esteja mais organizado, menos arisco, um pouco mais pacífico, talvez? Sim. É interessante essa questão, porque assim, dentro dos combinados prévios, a gente já, antes de entrar ali no mundo da mediação, a gente conversa com as partes. Olha, lá a gente não vai poder falar isso, lá a gente não vai poder fazer acusações, lá a gente não vai poder utilizar da comunicação mais agressiva, mais ofensiva, lá a gente vai pensar no que falar. Então, a gente já meio que prepara as partes para o momento, né? Uma vez preparada, as chances delas chegarem lá e ok são grandes, mas às vezes não. Às vezes elas entram sim e se utilizam de falas um pouco mais ríspidas, de falas um pouco mais intensas, e aí é o momento da paráfrase. É onde na paráfrase a gente tenta não desqualificar o que foi falado, sim, mas suavizar o que foi trazido. Aí entra o como, né? Porque dentro da comunicação está muito, muito claro isso para mim, né? Dentro você diz, não é o que é dito, é o como é dito, né? Até um te amo dito gritando pode soar estranho, né? Pode soar agressivo, pode, né? Então, é a forma como é dito, né? Então, assim, existem, dentro desse cenário, a gente tem que estabelecer assim, qual é a melhor forma, o que vai trazer menos impacto, qual recado você quer dar? É uma cobrança? É um direcionamento estratégico, um direcionamento tático, um direcionamento operacional? Sim, mas de que forma isso vai ser feito? Deixar muito claro aquilo que se espera, o caminho a ser percorrido, mas a forma como coloca, né? E a forma como é dito, muitas vezes a gente se livra de situações conflituosas, né? Mas muitas vezes no calor do momento, no calor da emoção, o que é falado às vezes é falado de forma divertida, e aí é onde acontece o conflito. Aí onde desperta o sentimento ruim, aonde desperta o sentimento de desrespeito, o sentimento de constrangimento e todos esses outros que a gente vivencia nesses momentos. Cris, tua mensagem final, o grande presente que você vai entregar para os humanos que certamente, né, passam por zilhares de conflitos pela carreira, mas no dia de hoje, quem nos assistir, qual é a mensagem que vem direto do teu coração aí para os nossos RHs? Desafio, hein? Desafio. Mas a mensagem eu acho que a gente pode trazer aqui nesse momento, deixar para todos que nos ouvem, que nos assistem, é a mensagem da necessidade da comunicação, né? Da gente estabelecer mecanismos de comunicação que sejam assertivos, né? Que sejam diretos, assertivos e que, acima de tudo, sejam respeitosos, né? Como a gente trouxe aqui, nos momentos de maior intensidade, às vezes a gente perde a mão, né? Mas pensar sempre, né? E a base para essa comunicação, e eu citei aqui um pouquinho do que baseia o trabalho da mediação, que é a comunicação não violenta,
ela tem alguns pontos de atenção, né? É sempre observação, sentimento, necessidade e pedido. Observação é o fato, é o que aconteceu, né? O sentimento é aquilo que você sentiu, ou aquilo que despertou dentro de você no momento em que aconteceu o fato, né? A necessidade é aquilo que você precisa que aconteça para não despertar aquele sentimento que não foi legal. E o pedido é o que você vai pedir para o seu interlocutor ali, para quem você esteja trabalhando ou se relacionando, para que aconteça de forma melhor, de forma mais fluida. Então, a base da comunicação, para que se evite conflitos, né? Lembrando, mais uma vez, que é difícil de evitar os conflitos, mas a base da comunicação, para que a gente evite conflitos, ou que tenha um relacionamento pessoal, profissional, mais tranquilo, é a comunicação não violenta. Por isso eu sempre indico. Existem aí no mercado diversos cursos sobre o tema, né? O pai da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, para quem tiver interesse, fazer a leitura desse livro é incrível, né? Porque é dali que a gente tira grande parte do trabalho que a gente faz, né? Tira pelo menos as bases do trabalho que a gente faz saindo dali. Então seria essa, se fosse uma orientação, uma dica, seria essa que eu deixaria. Professor, Christian Brich, brigadaço, que você continue espalhando essas grandes negociações, que não é exatamente aquilo que eu quero, mas é um pouquinho para mim, um pouquinho para você, e a gente segue essa história. Portanto, humanos, já que o conflito vai acontecer, que a gente possa fazer uma melhor gestão dessa história para construir a partir das diferenças. Então, vamos encerrando por aqui o nosso Conectando Humanos de hoje, agradecendo a vocês por toda a paciência de estar aqui com a gente e mediando esse papo aqui, que aconteceu muitos conflitos aqui entre nós também. Então, um beijo grande, um abraço apertado e até breve. Valeu!